Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós temos aqui o Erasmo Teófilo, ativista da Amazônia, do Pará. E, Teófilo, eu vou pedir que você conte a sua história, por gentileza. Perfeito. Meu nome é Erasmo Teófilo, sou defensor de direitos humanos e ambientalista da Amazônia. Moro em Anapu, sou filho de Altamira, mas moro em Anapu. A minha história começa com a construção da Transamazônica, né? Que a minha família chegou aqui, uma parte em 1972, trazido, uma parte veio do Paraná e outra parte veio da Bahia, trazido no projeto do INCRA, de abertura da Transamazônica, que era o projeto de integrar para não entregar. E aí trouxeram, meus avós vieram, e meu pai veio na época, com 27 anos, e a minha mãe não me lembro certo, mas era uma mocinha na época, que veio. Minha mãe veio da Bahia, meu pai veio do Paraná, e meu pai veio, ficou já em Medicilândia, minha mãe foi para a família da minha mãe, foi para Uruará, e que se deu que pouco tempo depois eles se conheceram em Medicilândia, através de uma família que hoje é do família do deputado Ayrton Faleiro, e minha mãe trabalhava na cozinha da família dele, e eles se conheceram e constituíram uma família na Vila União da Floresta. Posso dizer que a floresta sempre em mim, porque foi lá que eu fui feito, na Vila União da Floresta, quilômetro 120, Medicilândia. E dessa época se passou um pouco de tempo. Meu pai, como sempre, uma família muito pobre, se juntou, mas sempre muito ativo, se juntou à família de Ayrton Faleiro, Dema e muitos outros companheiros de luta, e começaram a fazer luta, primeiro por luta sindical, fundaram os primeiros sindicatos da região transamazônica, e depois as primeiras cooperativas, como Coperfon, outras cooperativas. E aí começaram a luta, e aí nesse contexto eu nasci, e já nesse contexto de luta eu cresci, né? E meu pai fez uma luta muito grande, junto com os companheiros, tanto que ele estava junto na época da luta ali, em Medicilândia, do Dema, né, que hoje tem o Fundo Dema, foi assassinado, e meu pai também era liderança da comunidade, lá do 120, e né, no meio dessa luta toda, e no meio do regime militar, hoje ele, é, quando eu estava na luta mais forte ali no Norte 96, assentamento em Mandorot, que eu não vou chegar, ele falava que nós era fraco, porque na época do regime militar eles se organizavam sem dinheiro nenhum e sem nenhum tipo de patrocínio, e iam com 2, 4 ônibus para Brasília e só voltavam de lá, faziam a luta, faziam a briga e só voltavam de lá quando resolviam a demanda, e a gente não conseguia chegar a Brasília. E ele sempre falava isso, que a gente tinha muita mobilização, mas a gente, tudo que se resolvia em Brasília na época do regime militar. E realmente eles conseguiam fazer uma mobilização muito grande, fez uma bonita luta, e eu acompanhei, eu nasci e me criei em meio à luta. É, essa talvez isso que tenha me dado hoje a força para resistir o tanto de tempo que eu já tenho resistido na luta. E
quando completei 16 anos, devido, para quem não me conhece, eu sou PCD, né? Eu sou cadeirante de nascença, sou vítima da poliomielite, né? Também por questões econômicas, minha mãe não pôde tomar as vacinas e, e eu sou vítima da poliomielite, eu era gêmeos, meu irmão faleceu e eu fiquei com a sequela nas pernas, minha perna não estica e eu ando de cadeira de rodas. Sempre andei de cadeira de rodas, então toda essa luta que eu vou contar para vocês não foi andando, foi de cadeira de rodas. E com 16 anos, foi onde eu comecei a sair para minhas próprias lutas. A primeira luta foi em Altamira, quando a gente resolveu que precisava organizar a luta com pessoas com deficiência. E foi ali que a gente fundou a Associação de Pessoas com Deficiência da Transamazônica, a PDT. Aí eu fiz parte da associação, fiz parte da diretoria da associação, fui vice-presidente porque eu era de menor e fiquei no cargo de vice-presidente. E depois disso, o país se envolveu numa luta camponesa também e foi ameaçado. A gente teve que sair de Medicilândia e a gente conheceu os companheiros que estavam lutando por terra em Anapu. E foi onde a gente, depois, a gente se mudou para conhecer a luta do povo de Anapu. A gente chegou em Anapu e a gente fez junto com os companheiros, a gente lutou bastante tempo pelo lote 88, que é onde eu estou falando com vocês agora aqui no momento. A gente fez uma luta gigantesca no lote 88, vencemos. Depois a gente fez uma luta no lote 94, fez luta Rio das Pedras, a gente foi que é no lote 94 também. Aí, já em 2016, muito tempo depois agora, já, pode-se dizer agora, com essa luta aqui já consolidada, e através da luta dessa luta aqui do lote 88, eu fui convidado pela comunidade a conhecer o lote 96. E o lote 96, inclusive, quando eu fui convidado, eu fui levado de jumento, porque eu não tinha como ir andando e não tinha como entrar de moto, você entrava só a pé, né? E aí um companheiro arrumou um jumento e eu não consigo montar em cavalo por causa da altura, nem colocado, é um pouco perigoso. E aí eu fui levado de jumento para conhecer a comunidade. E quando eu cheguei na comunidade, minha vontade de lutar é gigantesca, de mudar a realidade. E meus pais sempre me educaram muito bem com a questão ambiental. E quando eu cheguei no lote 96, eu vi uma área gigantesca, gigantesca mesmo, igual essa área que a gente hoje mora aqui, mais de 300 famílias aqui no lote 88. E eu vi uma área gigantesca igual a essa, sem uso, porque o uso que o grileiro estava dando é o uso para criação de gado, uma área de 10 quilômetros quadrados para criação de gado. E eu simplesmente me apaixonei porque eu vi, eu acho que naquela época, nem 20 famílias, 15 famílias. E de 15 a 20 famílias, eu não sei precisar exato. Mas, e essas pessoas não tinham nenhuma moradia, você via que todos eles estavam realmente só tinha aquele lugar para lutar por dignidade. E foi isso que me fez apaixonar pelo lote 96, 97. E fiz a reunião com eles acharam muito bom, e eu passei a acompanhar aquela luta e a representar como liderança daquela comunidade. Logo que eu iniciei a luta com os companheiros, fui ameaçado, acho que 3 dias depois dessa primeira reunião, pelo grileiro,
e por um sobrinho do grileiro, foi o meu primeiro registro, meu primeiro BO por homicídio, o primeiro BO por ameaça foi ali. E 3 dias depois, 3 dias depois, foi quando eu fui ameaçado. E desde então, a gente iniciou uma luta muito grande, muitos não lembram da luta, mas a gente se organizava aqui no território, organizava os companheiros, com a ajuda da CPT, de todos os companheiros, movimentos de Govil, outros movimentos também de Altamira, e a gente juntava os companheiros, pegava ônibus, ia para Altamira reivindicar o direito à terra. E muitas reintegrações de posse nesse período. O grileiro tinha muita força por ter a questão do capital, ele tinha muita força e nesse processo a gente tinha mês que a gente recebia 3 reintegrações de posse. Em cada reintegração de posse que a gente recebia, a gente reunia a turma, avisava os companheiros, fazia um grupo e ia para Altamira. A gente ia para o INCRA. Eu acho que a gente ocupou tanto o INCRA em Altamira que quando eu chegava com a cadeira e entrava no INCRA, talvez até para pedir informação, não era uma ocupação, os funcionários diziam, não, você já vem, então nós já vamos para casa, porque vocês vão fechar o INCRA. E não era. Talvez eu ia só para pedir uma informação, mas a gente fazia isso com tantas vezes que ele já assim que eu entrava, ele já imaginava que a gente ia fechar o INCRA. E muitas das vezes, ontem mesmo a gente estava lembrando, os companheiros estavam aqui comigo, a gente estava lembrando, que muitas das vezes a gente conseguia quebrar uma reintegração de posse e no outro dia chegava outra. E a gente, já cansado, tinha que deixar as malas tudo e continuar uma nova luta. Mais uma semana ali ocupando o INCRA, até ter uma decisão positiva. E assim foi por muitos anos, até... e nesse período também, vários outros boletins de ocorrência por ameaça, por parte do grileiro, mas ameaça velada, ameaça verbal. Mas em 2000 e final de 2018, 2019, com a eleição de Bolsonaro, a gente já sentiu o peso. Eu me lembro que quando Bolsonaro foi eleito, eu estava na casa de um amigo e quando eu cheguei em casa chorando, eu falei, minha mãe, eu tô morto. Agora a coisa vai ficar ruim, porque o Bolsonaro na campanha já foi bastante patrocinado pelos grileiros aqui da região. E eu digo, mãe, eu tô morto, porque vai ser muito difícil essa luta. E meus pais sempre muito aguerridos, até hoje, me consolaram, e vamos para a luta, nós vamos vencer. E assim foi, mas acho que em 2019 mesmo, já houve a mudança na política, que não era mais só de ameaça verbal. E logo no início do governo Bolsonaro, a gente estava na luta da construção do colégio, e um grande amigo também, um grande guerreiro que sempre esteve com a gente, o Paulo Anacleto, ele era conselheiro tutelar. Eu fiz a denúncia para o conselho tutelar que tinha 28 crianças que não estavam estudando, que estavam em idade escolar, mas não estavam estudando, devido a não ter um colégio apropriado para elas estudarem. E eu fiz essa denúncia para o conselho tutelar, através dele, do Paulo Anacleto. E o Paulo Anacleto já acompanhava a luta. A gente fez um recenseamento, uma lista, e a gente encontrou bem mais. Naquela época, acho que 36 alunos
com idade escolar, crianças que não tinham acesso à educação por não ter um colégio ali, dentro do lote 96, 97. E aí, ele fez esse recenseamento, a gente denunciou, inclusive ele foi junto, denunciou no Ministério Público de Anapu e também no Ministério Público de Altamira a necessidade do colégio. A gente bateu uma foto junto da denúncia, fazendo a denúncia, e passou um pouco do tempo. Um amigo nosso, também liderança, né, de Altamira, de Anapu, que inclusive também vivia uma vida de reclusão, e tinha acabado de voltar para o território também. Ele foi assassinado, que foi o Márcio. E Márcio foi assassinado, ele estava na casa de Paulo Anacleto, quando Márcio foi assassinado, e Paulo Anacleto se revoltou, que era muito amigo dele, e aí mudou a política, né? Aí nós já vimos que mudou a política, porque a política não era mais só de ameaça verbal. O Márcio morreu num dia, com 3 dias, mataram o Paulo Anacleto na frente do filho dele de 5 anos, quando ele ia buscar o filho do colégio. Na mesma, mataram o Paulo Anacleto, eu fui pro velório do Paulo Anacleto no outro dia. Quando eu retornei do velório do Paulo Anacleto, na madrugada, tentaram invadir aqui a comunidade com alguns pistoleiros. A gente conseguiu resistir e foi até 4 horas da manhã. Quando deu 4 horas da manhã, eles desistiram do ataque e foram embora. Depois disso, a gente acionou a polícia e a gente tinha já todas as características dos pistoleiros, que inclusive eram trabalhadores da fazenda, né, aqui a qual o lote 96, 97. A gente denunciou isso para a polícia foi até lá o local e, dizendo eles, no confronto, eliminou um pistoleiro. Mas, porém, entretanto, a gente imagina que, como eles eram da fazenda, essa pessoa, por exemplo, era um grande fazedor de trabalhos, no sentido de pistolagem para o grileiro, a gente imagina que talvez não foi só um assassinato, foi uma queima de arquivo, pois essa pessoa, se fosse preso, se a polícia só prendesse, essa pessoa ela teria muitas informações a respeito de todos, né? Grileiros da região. Então, foi esse o primeiro atentado. E aí, depois disso, eu fui retirado pelo programa e, desde então, eu tentei já 3 vezes retornar ao território, e é por isso toda a preocupação de todos os meus amigos. E toda vez que eu estou no território, a gente sofre novas ameaças e tentativas, né, contra a minha vida. E hoje, principalmente, é mais uma questão assim muito, talvez hoje eu esteja mais em risco do que eu já tive em toda a minha história, porque apesar de ter muitos amigos, mas a, hoje praticamente assim eu tenho o que eu posso fazer é botar a minha cara na frente da câmera e dizer: por favor, eu não quero virar camiseta, eu não quero ser assassinado. Eu quero viver, eu quero ter paz, eu preciso viver, eu preciso ter paz, sabe? E, e não é fácil, sabe? Não é fácil falar disso. Então, continuando a história, a gente
fez uma grande luta no lote 96, 97. Eu sofri mais 3 atentados aqui, entre idas e voltas. Sofri um também em Santarém, já em acolhimento, em Santarém. Mas, assim, em todo o processo, no final do governo Bolsonaro, a gente conseguiu, como diz o meu amigo Gil, a maior vitória política contra o governo Bolsonaro na questão agrária, que foi obrigar o governo Bolsonaro a reconhecer, talvez esse seja o único assentamento reconhecido em época do governo Bolsonaro. Mas não foi pelo governo Bolsonaro, foi devido à pressão política que foi gigantesca, a pressão da mídia, a pressão dos companheiros, de todos os movimentos, para tentar frear a violência que aqui estava acontecendo. A gente conseguiu, no final do mandato do governo Bolsonaro, a gente conseguiu consolidar, né, o assentamento, agora assentamento Irmã Dorothy Steng. E talvez essa seja a vitória política, isolada, claro, mais forte que houve na questão agrária no Brasil, foi essa nossa vitória. Porque não houve nenhum, a gente passou nenhum outro lugar. Houve um assentamento. O governo Bolsonaro reconheceu um assentamento dentro de uma área de grilagem no Brasil, a não ser aqui. Isso a gente fez essa luta. E hoje, especificadamente há 4 meses atrás, o INCRA terminou o trabalho de assentamento das famílias. Então, as famílias estão assentadas, estão regularmente assentadas. Só que o problema disso tudo, para mim, principalmente para o meu retorno, é que com a consolidação do assentamento, e também tem uma questão de quando aconteceu no final do governo Bolsonaro, que aconteceu o reconhecimento do assentamento destinado às famílias, e o grileiro perdeu a causa, o grileiro sofreu um infarto e faleceu. E os outros grileiros aqui da região me culpabilizam por isso, por essa situação e por ele ter falecido. E tenho a questão de jura, né, contra a minha vida por isso, por essa vitória em nome das famílias. E para eles assim, eu estar aqui na região é como se fosse uma ameaça para eles. Não só uma ameaça, como se fosse uma humilhação para eles, né? Então, essa a questão. Então, nesse contexto todo, eu decidi não recuar. Eu decidi colocar meu rosto à frente e, procurar, que a única forma que eu posso lutar, e por falar nisso, nem correr eu posso, né? Então, a única forma que eu tenho de lutar é vocês, cada um de vocês, me ajudar a dar visibilidade à minha luta, e dando visibilidade à minha luta, dar proteção para a minha vida, porque foi uma das estratégias que a gente mais teve êxito, foi dar visibilidade para mim e para o território. Isso acaba que afasta os grileiros de tomarem uma atitude mais no sentido de ceifar minha vida ou de ameaçar a comunidade. Lá no lote 96, 97, a última vez que eu saí, foi por causa de uma invasão de pistoleiros, a qual eles invadiram a comunidade, pegaram 2 famílias reféns, inclusive criança, foi colocado arma na cara da criança e feito ameaça aos pais que eles iriam morrer ali naquele momento. E essa última vez de invasão foi quando eu saí, agora que eu estou retornando. Então, assim, eu fiz uma síntese um pouco da luta, mas
é uma luta muito grande para a gente estar aqui hoje, nessa terra. Hoje aqui o lote 88 está regularizado, o lote 94 está regularizado, o lote 96 e 97 está regularizado. Mas aí, nesse contexto todo de regularização, de luta e de tudo que eu já falei, aí agora que a gente está aqui querendo viver e querendo preservar, porque aqui a gente tem um dos maiores projetos de agrofloresta do Brasil, está aqui no nosso território. Agora vem Belo San, que já veio Belo Morte, que a gente não chama de Belo Monte, chama de Belo Morte, que veio Belo Morte, acabou com a nossa água, acabou com o nosso rio, mas todo mundo resistiu e está vivendo. Mesmo com suas dificuldades, todo mundo resistiu e está vivendo. Aí eles disseram, nós não vencemos ainda, agora nós vamos vencer. E aí agora vem Belo San. E o projeto de Belo San, só para explicar para vocês, é um dos maiores projetos minerários do Brasil. Na verdade, é o maior projeto minerário do Brasil. Dito por eles que aqui existe 2 vezes mais ouro do que houve na Serra Pelada. E está muito difícil de segurar esse projeto. Está muito difícil dele não acontecer, porque ele é um projeto estratégico para o Brasil. Financeiramente, ele é estratégico para o governo, esse projeto de mineração. E o uso que eles vão usar, qual a substância? Formol? Dizem eles que não usam mais mercúrio. Agora eles usam formol, que é uma coisa muito linda e que vai ser muito menos poluinte, né, para a natureza do que o mercúrio, né? Independentemente de formol, de mercúrio, de qualquer coisa. A gente não quer mudar daqui. A gente só quer viver e viver em paz. E parece que isso é a pior praga para o capitalismo, sabe? Você faz uma luta belíssima dessa daqui, a gente consolida os assentamentos, e aí vem uma empresa e diz, olha, se vocês não saírem, vocês vão se acostumar comigo. E vocês vão ter água poluída, não adianta eles me dizer que eles não vão trabalhar com mercúrio, vão trabalhar de outra forma, que para mim eles vão trabalhar de qualquer forma mesmo. E depois que o desastre acontecer, que se dane, é a mesma coisa de Belo Monte. Belo Monte está aí. É desastre em cima de desastre, é peixe morto em todo canto. E eles não estão nem aí, eles não ligam para nada disso, eles só vêm e fazem uma guaribada. Agora pegam os colonos também, né? Vão na casa do colono, dá uma cesta básica, dá não sei o quê, e todo mundo cala a boca, sabe? E dão pressão nas pessoas nesse sentido. Agora vem Belo San, que é um projeto gigantesco de mineração, que vai não só... Já Belo Monte já destruiu o rio, já diminuiu a vazão do rio, que destruiu a nossa água e o nosso alimento. Aí vem Belo San agora, vai contaminar o nosso solo, sabe? E é um dos motivos também, né? Que o motivo principal de eu ter retornado é porque o meu pai está com Alzheimer e eu sou filho único. Então, eu tentei até levar ele para acolhimento, mas meu pai e minha mãe resistiu e disse, meu filho, deixe eu viver meu tempo aqui. A gente lutou por isso, eu vou viver no meu cantinho. Respeita isso e vem para a luta com a gente. E a minha mãe não aceita sair daqui, porque nós amamos esse lugar. Sabe? Agora que é a hora da gente estar em paz, aí vem Belo San, em nome do capitalismo, para destruir o nosso lugar, sabe? Então, o conceito de capitalismo é o que destrói tudo, né? Então, hoje eu estou aqui e hoje eu sou uma voz ativa na luta contra os grandes projetos na nossa região, na verdade na Amazônia, mas contra os grandes projetos dessa região e principalmente hoje Belo San, né? E principalmente a grilagem de terra também, que se falando nessas questões de grilagem de terra, hoje os grileiros que nos ameaçam, que nos matam,
são os mesmos grileiros que ganharam dinheiro na época da ditadura com os projetos de riqueza de alguns da ditadura, de tanto de milhões que foi desviado naquele projeto Sudã, né? E hoje, essas mesmas pessoas que ameaçam a gente são pessoas que foram beneficiadas por esse projeto da ditadura, que tiveram parentes ou aliados na época da ditadura, e hoje são os grandes empresários do agronegócio que aí estão. Essas pessoas que nos ameaçam, essas pessoas que nos matam, essas pessoas que nos expulsam da nossa dignidade. Que a nossa dignidade é viver com a terra, para a terra e com a terra. Sabe? A gente só quer viver. Eu acho que a gente montou uma ideia de projeto aqui tão bonito, que a gente é independente, tanto de governo quanto de prefeitura, que eu acho que isso incomoda. Quando o pobre consegue comer, calçar, vestir, sem precisar se humilhar, que ele, da sua roça, ele consegue comer, ele cria a sua coisa, consegue comer, ele consegue calçar, ele consegue vestir, ele consegue viver com dignidade. E eu acho que isso incomoda. E é por isso que nós é tão perseguido aqui. E é por isso que eu peço a todo mundo que tá assistindo, ajuda nós nessa luta. Primeiro, eu sempre faço esse convite. Venha conhecer nossa luta. Depois de você vir conhecer nossa luta, ajude nós nessa luta. Porque a única forma de você ajudar nessa luta é dar visibilidade à nossa luta. Dá visibilidade, me salva, ajuda os companheiros que estão na luta a se manter em paz, porque a luta continua. O assentamento é regularizado, o que acontece aqui? O assentamento é regularizado, aí vem o grileiro. Ah, eu quero comprar um pedaço. Aí bota a laranja para comprar um pedaço de terra. Se a pessoa não está firme, se não tem um projetinho na terra de dignidade, ela vai e vende, ele compra outro, daqui a pouco vai uma fazenda de novo. E a gente tem trabalhado isso politicamente da cabeça das pessoas, e aqueles não entram. Quando eles vêm, eles não entram, porque todo mundo aqui, ninguém quer vender. Ninguém quer sair daqui. É tanto que a gente está pronto para lutar contra a Belsan, porque ninguém quer sair daqui. Todo mundo, a dignidade é de viver aqui. Todo mundo lutou por esse pedaço de chão. E todo mundo quer viver aqui. É tanto que o meu pai teve a oportunidade, ele disse, não, meu filho, eu lutei por aqui. É aqui que eu fiquei, é aqui que eu quero ficar. Meus últimos dias de lucidez, sabe? Então, nesse contexto, não é por mim, é por todos que lutam, né? Com um pedaço de terra para ter dignidade e, principalmente, com a natureza, né? Mantendo, acho que é isso que a incomoda tanto, mantendo a natureza e vivendo praticamente só da natureza, que é você vai lá, recolhe uma castanha, você vai, recolhe uma antiroba, tira um óleo, uma copaíba, né? Pesca. Isso incomoda, porque para eles tem que ter um sistema capitalista que você tem que pegar, montar um projeto, destruir tudo, aí criar gado, e aí desse gado você comprar outra terra, e destruir aquela outra terra. E a gente conseguiu, não, a gente conseguiu gerenciar o nosso projeto. Então a gente extrai, a gente beneficia, a gente vende, e tudo sem precisar, é só da natureza. Da natureza sai, da natureza extrai, da natureza a gente vende direto para o consumidor. Isso Sem o incomoda. desmatamento também, né, do que a Sem pecuária... desmatamento. É isso que incomoda, entendeu? É isso que incomoda, sabe? Então, Eu queria te perguntar, a Erasmo, questão é toda essa. muito obrigado. Eu queria te perguntar uma coisinha. Você teve, então, no acolhimento, né? E você Sim, está me contando que vocês vivem aí uma vida comunitária, então sempre sim. tem um compartilhamento, né? Como que foi essa experiência? Não é muito dinheiro, eu acho. Vocês ficam numa situação
É muito precário esse apoio que se recebe? Hoje já está bem melhor. A gente fez, inclusive, eu fiz uma luta junto com Maria Márcia e outros defensores, a gente mudou muito o programa. Hoje já está bem melhor, mas assim, já foi nesse final. Agora já melhorou bastante. O acolhimento melhorou a dignidade e melhorou o recurso, não, mas a dignidade do acolhimento, do lugar onde a gente estava, já foi um local extremamente. Eu tenho até uma matéria na Samaúma que saiu, Os Defensores Não Defendidos, que mostrou muito essa questão. Um lugar que a gente morou há tempos atrás, inclusive alagado era. A minha casa tinha até alagamento no lugar que a gente ficou. Eu tinha, na época, 5 crianças morando nesse lugar. A outra companheira, Maria Márcia, ficou em outro lugar que era ao lado de uma boca de fumo, e esse lugar foi estourado pela polícia. O lugar, a kitnet dela também foi estourado. De madrugada a gente teve que ir para lá e foi um pega para capar para explicar que ela não fazia parte daquela situação, mas ela estava naquela situação, um lugar isoladíssimo. E agora não, esse último período melhorou bastante. A dignidade também das pessoas que atendem no programa melhorou muito, né? Mas assim, para nós que é camponês, que é agricultor, que é indígena, que fica no programa ameaçado, melhoraria bem mais se quando eles pensassem em um acolhimento, que fosse um acolhimento mais ou menos parecido com o que é a nossa vida. E é uma coisa que eu sempre reclamo do programa em si, é que o acolhimento é sempre na cidade, é sempre em alguma cidade. Isso não é digno para a nossa vida, sabe? A gente nunca viveu assim nesse conceito, a gente se adapta, porque a gente se adapta em qualquer situação. Mas se fosse um acolhimento, tipo assim, tirar a gente daqui, levar a gente para dentro de um outro assentamento, em outro local, para assim, nunca é. O acolhimento é só para levar a gente diretamente para o centro de uma cidade, joga a gente naquela cidade, se não se adaptou naquela, joga dentro de outra cidade, e aí dá um salário para você, e tá bom, e você vive lá isolado. Aí tem as regras do programa, você vive lá isolado. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E pode ter atrasos também nesse salário mínimo. Sim, 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 sim. E fora que, tipo assim, retiram a tua dignidade. Porque a partir do momento que você tira um defensor de direitos humanos do território, você desmobiliza aquela luta. E você atrapalha todo um ciclo de coisas que iriam acontecer ali que não acontecem mais por causa do defensor. Além de psicologicamente o defensor já sair avariado, você ainda desmobiliza a própria comunidade, porque nunca é como você estiver no território. Então, para mim, uma das grandes políticas do programa deveria ser manter a segurança do defensor no território, independentemente da situação, e só tirasse o defensor em último caso. E quando tirasse o defensor do seu território, procurasse um outro território parecido. Não jogar o defensor na cidade. Joga o defensor num assentamento, num quilombo. Se for indígena, numa outra aldeia. Mas uma coisa condizente com a sua realidade. Porque a cidade, além de ser diferente, a gente mora aqui não é porque a gente é porque a gente gosta. Esse é o nosso habitat, sabe? Eu desde que eu nasci de joelho, de todo jeito, é no meio do mato que eu me sinto bem, sabe? Para mim é a primeira vez que eu saí daqui, eu entrei numa depressão tão grande que só os companheiros que são mais próximos que acompanharam. Para mim não fazia sentido mais, porque eu lutei para me ter essa dignidade. E quando eu alcancei, eu tive que ser expulso dela, né? Então, hoje, retornando para cá, o que eu peço é só paz, para mim poder viver aqui
e poder acompanhar meus pais, né, nessa etapa deles. E, e assim, já indo para essa questão, uma das coisas que o programa poderia fazer, que poderia mudar muito a vida do defensor, é fazer uma recolocação dele, não retirar ele por alguns meses, mas no caso, assim, em alguns casos especiais, poderia ser retirado do local onde ele está, no território, e recolocado ele em outro estado ou em outro local para ele recomeçar a vida. E aí dar um subsídio para ele, tipo assim, de 1 ano, durante aquele ano, para ele poder retomar a vida dele, daquele ano em diante ele anda por conta. Aí sim resolvia a situação. Aí resolvia a situação. Mas quando você retira o defensor, coloca o defensor numa cidade e depois você recoloca o defensor de novo no local e aí você não dá nenhum tipo de assistência. A segurança que tem no programa, isso aí é uma coisa que eu acho muito crítica. A única segurança agora que eu estou no território é uma ronda policial. Não sei como é que vai ser dada a minha, mas geralmente é de 2 em 2 semanas. Os policiais vêm, passam 5 minutos aqui. Eu não tenho direito à escolta. Não, nenhum defensor tem direito à escolta. Então, os policiais vêm, eles passam 5 minutos, falam contigo, perguntam se está tudo bem e voltam para trás. Aqui, se eu acionar a polícia para vir, o mínimo, rápido, é 3 horas para eles chegarem. Então, a minha segurança no território é onde a gente mais gasta. Eu até estou com a campanha, inclusive quero divulgar, de ajuda para me manter no território, é esse, porque, tipo assim, a única segurança real que eu tenho no território é dos próprios companheiros. E quando eu vou sair, a gente se junta, é de moto, é de carro, é de tudo, eu nunca saio sozinho. Sempre sai eu, mais 5, 6, 8, né? A gente nunca sai sozinho e nunca volta sozinho também. Então, tudo isso, a maior despesa que eu tenho no território é ir e vir. E tem mês que eu tenho que passar 6 meses no território sem poder botar a cara fora, porque é um risco muito grande. Dentro do território, eu me sinto super. Apesar de já ter acontecido tentativa de invasão no território, mas eu me sinto super seguro. Agora, quando eu saio para a cidade, principalmente Anapu, não, aí é vigilância todo o tempo. Sabe? A qualquer momento eu posso ser surpreendido. Porque todos lá trabalham no sentido contrário. Até isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Já houve denúncias da própria escolta de algumas pessoas serem, no fim, pessoas que ameaçam, né? Como que você vê essa questão? Cada vez mais parece que milícias estão se confundindo com o Estado. Você tem alguns casos aí? Se você quiser falar também dessas 18 mortes que já ocorreram entre 2015 e 2019. Sim. O os casos de as pessoas que são assassinadas, principalmente aqui, eles são assassinados por policiais. Aquela figura do pistoleiro é muito raro. Do pistoleiro, um civil. Hoje, aqui, principalmente depois do governo Bolsonaro, se abriu muitas empresas de segurança. Muitas empresas de segurança, uma mesmo aqui na região, ela é muito conhecida por abrigar só ex-policiais e que já tem históricos de pistolagem. Por quê? Porque hoje mesmo, muitas das vezes que eu recusei escolta aqui para sair, que eu posso ligar e pedir escolta. Mas o que eu prefiro? Pedir ajuda para vocês, para qualquer um de vocês, para financiar a minha ida ou volta do território com companheiros, porque a escolta que eles mandam para a gente, e não pode ser outra, né? A escolta que eles mandam para a gente é os mesmos policiais que há tempos atrás prendiam a gente no assentamento, humilhavam a gente no assentamento.
É as mesmas pessoas, entendeu? Só mudou porque agora eu sou acompanhado pelo Estado. Aí, hoje eles fazem... Agora, eu vou confiar? Hora nenhuma. Eu prefiro 1000 vezes ficar em casa ou então pedir ajuda das pessoas para poder sair com os meus. Esse eu confio, que são gente que estão aqui no território. E, na verdade, assim, hoje, essa é principalmente na questão de pistolagem, a infiltração de maus agentes públicos. Na questão de pistolagem aqui na região da Transamazônica está gigantesca. E aí, muitas das vezes, a infiltração na questão dessas milícias armadas, né? Que, na verdade, são milícias, depois do governo Bolsonaro, virou milícias armadas. Você forma uma empresa de segurança, agora mesmo na Fazenda tem 15, no pedaço do grileiro ainda, da família do grileiro, tem de 15 a 18 pessoas lá que são agentes de segurança de uma empresa de Pacajá, que é do município vizinho aqui, que a gente sabe que não são agentes de segurança, são pistoleiros que estão lá dispostos a tudo, a qualquer momento, né? Então, é esse contexto que a gente vive. Então, essas milícias armadas, ilegalmente armadas, né? Porque são legalmente armadas, são o maior risco. Eu mesmo, alguns casos que eu não posso citar diretamente aqui, foram todos casos que o envolvimento, igual o caso mesmo de Paulo Anacleto, o envolvimento foi 2 policiais que executaram. Isso foi provado no processo, né? 2 policiais que executaram, isso foi provado no processo. E muitos outros casos, né? Muito obrigado. Queria que você falasse um pouquinho da cooperativa Agricultores da Volta do Grande Xingu, como vocês se organizam, como vocês conseguem recursos, o que vocês produzem, por favor. A questão de organização agora a gente vai de fato mesmo, assim, eu estando aqui, a gente vai estar mais posto, mas os companheiros estavam à frente dessa organização. Basicamente, a gente produz desde legumes a alimentos de todas as partes, né? De banana, cupu, cacau, chocolate, a gente já produz chocolate, hortaliça. Então, tipo assim, e tudo isso que a gente produz é tudo já levado diretamente para a feira de Anapu, Altamira, e já é vendido pelos próprios moradores. Então, a gente junta uma carrada, né? Junta um valor de todo mundo se junta e leva todo mundo junto, vende, e aí a gente faz o rateio entre todos os moradores. Não é uma coisa só. Então, toda semana a gente se organiza dessa forma. E a nossa produção é tanto a produção de o que a gente tem aqui na terra, quanto a produção que a gente extrai, né? Então, tem também a venda de copaíba, óleo de andiroba e castanha do Pará, que é a extração. Legal, que projeto bonito. Bom, Sim. meus parabéns aí para vocês, né? Muito linda a luta de vocês e desejo para você, para sua família, tudo de bom, né? E vamos divulgar bastante esse trabalho aí.